Olá, tudo bem? Espero que sim. E nós estamos agora seguindo, né, essa semana do Proibido Efeito Sanfona. Nós já visualizamos, estudando sobre essa questão de ter dietas restritivas, o quanto que isso pode ser ruim quando você não sabe como desenvolver a constância de hábitos saudáveis, né? Depois a gente falou sobre constância, o quanto é importante nós termos constância na nossa vida, no dia a dia, constância de exercício físico, constância de beber água, constância de... Falei em beber água, eu senti... Lembrei aqui da minha aguinha. Então, a constância de hábitos saudáveis, às vezes são pequenos hábitos que fazem um diferencial tremendo na nossa vida. O hábito de dormir mais cedo, né? Que isso gera benefícios muito fortes para a nossa vida. Eu vou tirar aqui o óculos, fica dando reflexo. E hoje nós vamos estar falando sobre padrões de pensamento e comer por emoções. Na última live, quando a gente falou de constância, nós comentamos sobre aquela pessoa que é como galinha, sabe? Que come, porque no fundo ela tá querendo saciar outra coisa na vida dela. Aí o que acontece? Ela faz da comida um gatilho, entendeu? Para tentar saciar aquilo. Talvez ela tá enfadada, não tem nada para fazer em casa, e ela vai sempre na geladeira. Toda hora. E ela faz da comida algo para que, assim, tem alguma coisa para fazer, comer. E isso é extremamente prejudicial. Às vezes é questão de ansiedade, e aí toda hora fica ali beliscando alguma coisa. Nós não temos um papo, ok? Nós temos estômago, ok? Então, se nós temos estômago, eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso ter ali um determinado período, um espaço de tempo para que meu estômago possa ter uma adequação correta, né? Para que ele possa sentir o bem-estar. Pelo menos 4 horas para que o estômago sinta assim, o horário necessário para trabalhar, entendeu? Não é coerente ficar comendo, beliscando comida toda hora. Não é coerente. E quais são os padrões de pensamentos e o comer por emoções? Quais são esses padrões por pensamentos? Nós vamos estar falando sobre a questão do estresse, por exemplo. A pessoa está estressada, joga na comida. A pessoa está ansiosa, joga na comida. E aí, geralmente, o comer por estresse, por ansiedade ou como recompensa, isso pode gerar ciclos prejudiciais à saúde, entendeu? Nós vamos estar focando especificamente nisso. Vindo lá do ponto científico, explicando como funciona, comer emocionalmente é uma resposta a estresse, ansiedade ou outras emoções negativas. A comida rica em açúcar e gordura, ela ativa o sistema de recompensa do cérebro e acaba liberando o que é a dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer. E aí a gente acaba viciando o nosso corpo, o nosso cérebro com isso, pensando que a comida sempre, né, tem que ser ligada a isso. E aí o que acontece? A gente quer isso toda hora. Porque quem é que não quer prazer? Então acaba indo toda hora, buscando esse prazer. Que na verdade, esse prazer não deveria estar na comida. Ainda mais em comida rica em açúcar e gordura, né? Deveria estar ligado ao seu estilo de vida, a hábitos que você pode desenvolver. Talvez ler um livro, né? Talvez assistir um documentário. Não vou dizer assistir filmes ou séries, porque isso também pode ser um ato vicioso também, ok? Fazer exercício físico, uma caminhada, uma viagem. São hábitos saudáveis que é possível de fazer, ok? Talvez você pode ter um hábito de pintar quadros, ou talvez um hábito bem legal também, pintar mesmo aquela terapia da pintura, legal também. São tantos hábitos que nós podemos desenvolver e que às vezes o celular nos vicia, entendeu? Nós estamos criando um hábito
um vício, que é a questão do vício do celular. A gente fica ali toda hora passando a tela, aquilo ali também gera, né, um vício, porque a mente da gente fica ali naquilo e gera prazer, né, ficando vendo aqueles, e ali entra num ciclo que pode ser prejudicial para a nossa saúde, entendeu? Isso não é só sobre comida, né? Segundo o estudo na Harvard, isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais usamos a comida como conforto, mais reforçamos o padrão neural que associa emoções negativas ao ato de comer. Olha que profundo, gente. Quanto mais reforçamos olha só que profundo. Quanto mais usamos a comida como conforto, mais reforçamos o padrão neural com relação a emoções negativas no ato de comer. Então, não temos que comer para confortar. Não é o objetivo. Ao longo prazo, isso pode gerar, né, um problema para você. Então, isso dificulta quebrar o hábito, né? Quando a gente acaba fazendo disso um vício, é algo constante. Ah, Dani, mas eu já vivo isso. Então, esse processo ele vai ser mais difícil para você. Porque você já tem um hábito, já é costume. E, gente, é como eu falo, é constância. Como é que vence? Constância. Eu tenho toda hora que me perguntar. A gente vai ver aqui algumas dicas dentro da terapia que vai ajudar. Que é a questão da técnica do mindfulness, certo? E também a questão da restauração cognitiva. Geralmente, essas técnicas elas podem ajudar a dissociar essas emoções que nós sentimos, emoções negativas. Ah, comer porque quero me confortar. Às vezes você tá triste, tá em TPM, e o que a pessoa faz? Se empantufa em gordura, em coisas que tem açúcar. Por quê? Porque foi algo que você acostumou. Então agora tem que quebrar esse ciclo, né? Porque são técnicas, essas que eu comentei, que vai, assim, separar as emoções do consumo de alimentos. Porque existem pessoas que realmente já tá junto e... Entendeu? Então, a ideia é separar. Separar. E como é que é esse processo de separar, gente? Não é fácil, mas é possível. É possível. E aí, para separar, não é só questão de você usar uma técnica. Isso pode funcionar? Pode. Mas é um estilo de vida. É mudança de hábitos, entendeu? Tudo isso é um processo. Nesse processo você vai conseguir o resultado, ok? Que é separar, parar de ficar comendo toda hora, que tem gente que é assim. Tem gente que é assim, de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora, tá ali beliscando. Beber água, que é bom, bebe não. Mas na hora que é pra beliscar, toda hora belisca. E nem come muito, às vezes ocorre muito disso. Não é questão de comer um hambúrguer de 1 em 1 hora, não é essa questão. Mas é ficar toda hora beliscando. E às vezes até belisca é fruta. Tudo usado de forma errada, gente, mesmo que seja saudável, mas se é usado de forma errada, se é usado sem equilíbrio, vai fazer mal pro organismo, pro corpo, entendeu? Então, sim, técnicas como mindfulness e restauração e reestruturação cognitiva podem ser muito eficazes. E eu vou comentar algumas aqui. É a prática de estar plenamente presente no momento. Isso é a técnica de mindfulness, ok? Desculpa se eu estiver pronunciando errado, ok? Essa técnica, ela é fantástica, porque ela vai fazer com que você acalme, porque, não sei se você conhece pessoas que são muito aceleradas. Pra tudo. Acelerada para beber, acelerada para comer. É como se ela tivesse uma vida numa correria. E nós temos que acalmar o nosso corpo, porque isso é um vício também. A gente vive num mundo que é cheio de coisas. E esse excesso de coisas pode sim ocasionar ansiedade, estresse, entendeu? Que são as doenças hoje, né, das emoções, entendeu? E depois até a própria depressão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, com esse viver acelerado. Então eu tenho que me controlar para me viver bem, com qualidade, sem ser acelerada. E aí essa técnica aqui, ela é fantástica, porque ela vai te ajudar
a viver o presente momento, a viver o hoje com qualidade, onde você vai equilibrar os seus pensamentos, as sensações, as emoções, sem julgamento, sem ficar se pressionando, entendeu? E isso é muito importante para todos os aspectos, inclusive na comida. Um exemplo bem comum é reconhecer os gatilhos emocionais. Então, aumenta a consciência sobre quando e por que você sente vontade de comer. Então, lembra do pensamento que eu falei? Quando e por que você sente vontade de comer? De 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora. Aí você tem que pensar. O que tá aí? Qual é o vazio que você tá tentando preencher com a comida? E aí essa identificação talvez é o tédio, o estresse, a tristeza. Aí você tem que identificar que vazio é esse para que você possa vir atuar com a cura, né? Desenvolver escolhas mais conscientes. Em vez de comer automaticamente como resposta a uma emoção, eu vou o quê? Eu vou criar um espaço entre o impulso e a ação, ok? Entre o impulso e a ação. Tem gente que é automático, já tá comendo. Não, aí eu tenho que... antes de comer, eu tenho que me perguntar aquilo que a gente comentou ontem. Antes de comer, eu tenho que me perguntar, né? Se é coerente? Eu preciso comer agora? Qual foi o último horário que eu comi? Entendeu? O outro aqui, focar no ato de comer. Comer consciente, prestando atenção ao sabor, a textura, aos sinais de saciedade, mastigar a comida, demorar mastigando a comida, sentir o cheiro da comida. Gente, isso é uma técnica tão simples, mas vocês acreditam que tem muita gente que não faz mais isso, não tem mais esse hábito de comer devagar e sentir o gosto da comida. Quando demorou 10 minutos, já engoliu a comida toda. Não, a gente tem que ter um tempo ali comendo, 20 minutos se alimentando, né? Comendo aquilo que você selecionou para comer, para que a sua mente, o seu corpo compreendam que você teve uma refeição, né? E assim, gente, o funcionamento do nosso estômago, do nosso intestino começa na boca, começa aqui com esses dentes que você tem. Então tudo começa aqui. Se começa aqui, então se você não está utilizando bem os seus dentes para mastigar a comida, a sua língua para sentir o paladar da comida, o processo já está começando errado, entendeu? Então foco no ato de comer. Você pode reduzir o hábito de desligar emocionalmente, né, durante a refeição. Tem gente que tem a mania de ficar comendo e tá ali com o celular na mão. Não é saudável isso. Não é saudável. É comer, é o seu momento, você e o alimento. Se você ficar mexendo no celular, a sua mente vai estar, entendendo? Tendo uma dualidade, tendo uma dificuldade, porque ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E isso pode ser prejudicial no processo, no seu processo. E aí, no processo também da própria saciedade, né? E aí é por isso que tem muita gente que assim, terminou de comer, sente vontade de comer mais alguma coisa, porque nem fez a mente pensar que precisava comer, né? Que estava comendo, na verdade. Tem gente que come na frente da televisão, e aí fica, enfim. Temos que separar um espaço, um momento para comer. É aquele momento ali. Você está se alimentando, você está nutrindo o seu corpo. Se você está fazendo isso, então você precisa pensar nisso quando você está escrevendo, né? Você está ali, sua mente e seu corpo está atuando na escrita, né? Então, e isso faz um bem danado, quer dizer, de uma memorização e tudo. É por isso que muitos professores ainda preferem essa técnica da escrita, porque não é a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, o nosso corpo, na hora de se alimentar, nós temos que sim pensar. Isso é uma técnica, ok? Uma técnica terapeuta muito importante. Muito importante. E isso, gente, ajuda muito para quem sofre de ansiedade. Muito, muito mesmo, ok? Acalmar. Às vezes nós somos muito acelerados. E na hora, no ato de comer, que o nosso foco aqui é o que comer, é ter esse hábito de sentir, de morder, de, sabe, você sentir o alimento, você cheirar o alimento, você sentir a textura, isso é fantástico.
E isso vai desenvolver um processo melhor de saciedade na sua mente. O seu corpo vai responder melhor àqueles nutrientes, ok? E ajuda principalmente a desligar esse vínculo que nós mesmos de forma viciosa criamos das emoções com o alimento, ok? Então, regular as emoções, uma técnica da respiração. Quando a pessoa está tendo crise de ansiedade, a primeira coisa que ela pede para a pessoa fazer é o quê? Respira profundo, ok? Atenção plena, a pessoa observar. Vamos ali, observa o que tem ao seu redor, né? Porque a pessoa está tendo crise de ansiedade, ela não está bem, as emoções dela estão a mil. Então, nesse momento, ela precisa de atenção plena. Aí a pessoa pergunta, tudo bem? Como que você tá? O que você tá sentindo? Né? Geralmente, as pessoas fazem essas perguntas para que a pessoa tenha atenção plena ali no momento. Né? E essa atenção plena, essa respiração ajuda a reduzir o impacto de emoções como a ansiedade, a raiva, né? Diminuindo o desejo de comer por conforto também, ok? No nosso caso, ajuda também, ok? Então, do nada, você tá sentindo uma emoção, tá sentindo uma crise ali, talvez, de ansiedade, passou raiva, alguma coisa, algum estresse. Você vai respirar profundamente, vai acalmar os ânimos, vai ter atenção do que você tem ao seu redor. Isso aí vai ajudar demais, demais no processo aí para não ter o hábito de comer por conforto, o que é bem comum, muita gente ficar comendo por conforto, ok? Reestruturação cognitiva. Essa é uma terapia cognitiva comportamental que geralmente ela visa identificar e modificar os pensamentos automáticos e essa questão também de distorções cognitivas. Porque geralmente essa terapia aqui, a reestruturação cognitiva, ela está ligada ao comportamento alimentar desregulado. E fazendo essa reestruturação cognitiva, nós vamos conseguir desafiar crenças limitantes. Existem muitas pessoas que pensam assim, eu mereço comer isso, eu mereço comer porque eu tive um dia ruim. Isso é uma crença limitante. Como assim? Você merece o quê? Comer uma caixa de chocolate inteira em menos de 1 hora. Por quê? Porque você teve um dia ruim. Então, tem que mudar esse tipo de crença. Crenças que nos fazem tomar decisões erradas como se fossem certas. Nós temos que mudar esse tipo de crença. Isso aí é um tipo de terapia cognitiva comportamental, que é a reestruturação cognitiva. Mudar pensamentos, girar a chave para entender que às vezes algumas crenças que temos são erradas, não fazem bem para o nosso bem-estar, né? Não nos faz evoluir, crescer fisicamente, mentalmente. Se eu não comer isso agora, vou me arrepender. Olha o pensamento. E geralmente ela se arrepende de ter comido, entendeu? Geralmente ela se arrepende de ter comido. Olha, uma pessoa para morrer de fome, ela não vai morrer por causa de um dia não, viu? Isso aí é um processo, é mais de um dia. Então esse pensamento, às vezes, a frase, eu vou morrer de fome, eu tô morrendo de fome. Não, se eu não comer isso aqui, isso aí tá errado, esse conceito, né? É uma crença limitante, morrer de fome. Morrer de fome porque não teve uma refeição? Não, isso é uma crença limitante, né? Desenvolver estratégias alternativas, né? Identificar formas não alimentares de lidar com emoções, como fazer uma caminhada, né? Meditar, conversar com alguém. São formas de você o quê? Trocar o hábito, mudar, né, esse pensamento. Ao invés de pensar em comida, eu vou mudar o meu conceito, vou mudar aqui. O que eu tinha o hábito de comer, agora eu vou ter o hábito de fazer outra coisa. Uma ideia simples um exemplo. Toda vez que você sentir vontade de comer, se você tem esse hábito de comer de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora, uma forma legal de você contornar isso e mudar antes de comer, lembrar, eu tenho que mandar mensagem para fulano. Entendeu? Colocar uma pessoa específica para você sempre mandar mensagem. Entendeu? Um exemplo.
Você manda mensagem assim pra pessoa, bom dia, pra pessoa, manda assim pro seu esposo, se você é casado. Aí, antes de comer, toda hora antes de comer, você manda, eu te amo. Aí, eu te amo, toda hora. Antes de comer, você vai mandar, eu te amo. Aí, você vai, no final do dia, você vai observar quantas vezes você comeu. E isso, ele vai perceber assim, o que deu nessa mulher? O que deu, aí? Tá mandando pra mim, eu te amo toda hora? O que é? Então, assim, isso vai ajudar você a quebrar o ciclo. E aí, é um comportamento que você vai começar a observar, vai ver um diferencial. E isso vai mudar até suas relações com as pessoas ao seu redor. Entendeu? Às vezes nós pensamos muito na comida, nós temos que desfocar nisso, ok? Continuando, desenvolver estratégias alternativas, identificar formas não alimentares de lidar com as emoções, fazer caminhada, meditar, conversar com alguém, reavaliar associações emocionais com a comida, reconhecer que certos alimentos não são a única ou melhor solução para lidar com desconforto emocional, ok? Então, eu tô triste, eu vou pedir uma pizza. Eu tô com tal coisa. A gente tem que saber controlar isso aí, esse processo. E isso ajuda até o bolso da gente, viu? Tem gente também que, você vê, isso aí é algo que tem que ser controlado na nossa mente. Tem gente que tem dificuldades financeiras porque não sabe controlar as emoções, compra por impulso. Então a perguntinha chave, eu preciso, ela é chave para nossa vida, ela é realmente um auxílio muito importante. Então você tem que pensar, meu corpo precisa disso aqui? Não, meu corpo não precisa desse sorvete agora. Eu acho que é a minha mente que está pedindo isso, hein? Então é melhor deixar isso aqui para final de semana, ok? Continuando, reavaliar associações emocionais com a comida, reconhecer que certos alimentos não são a única ou melhor, né, nessa questão do desconforto emocional, tô repetindo. Integração das técnicas, um programa que combine tanto o mindfulness quanto a reestruturação cognitiva, que é da terapia comportamental, né? Diário alimentar, olha essa técnica, gente, olha essa dica. Você ter o hábito de escrever toda hora que você vai comer. Eu vou comer uma balinha agora. Eu vou comer um amendoim. Entendeu? E você vai colocar o horário e o que você comeu. O horário e o que você comeu. E isso vai ajudar você demais para entender onde você está errando nesse processo de nutrição alimentar. Entendeu? Tem muita gente que diz assim, eu não sei por que eu não estou emagrecendo. Tem algum problema, eu não sei. Mas a pessoa não sabe nem o que come durante o dia. Se o nutricionista pergunta, ele não sabe. Entendeu? Então, esses são pontos a serem revistos, né? Então, tem um hábito de ter um diário alimentar emocional. Um diário alimentar emocional, ok? Anotar o que você come, quando e quais emoções estavam presentes naquele momento. Importante também. Eu estava triste e aí eu comi um pastel. São exemplos, né? Exemplos. Eu tava triste e eu comi arroz e feijão antes do horário. Era o que tinha em casa, entendeu? Então você vai anotar e você vai linkar. E no final do dia ou no final da semana, você vai observar toda a sua semana, todo o seu diário, e você vai ser racional. Você vai observar, nossa gente, olha só o tanto que eu comi nesse dia. Isso tudo porque eu tava com tal sentimento, entendeu? Isso é importante. E, gente, é algo tão simples que às vezes se a gente fizer isso por nós mesmos, vai, assim, diminuir, né? Diminuir as idas para profissionais, né? É claro, a gente não pode tirar a ideia de ir para profissionais no quesito de ir no terapeuta, de ir tratar a mente, né? Porque a gente sabe que isso aí são casos, tem que ir tratar a mente também, né? Às vezes nós estamos com muitos bloqueios na nossa vida e aí a gente tem que tratar também, né? Tem situação também de curar, né? De ajudar aquela criança que era você no passado. Isso aí também é um processo, né? Então não descarta. Mas isso favorece, isso ajuda no processo, essas técnicas que eu estou passando aqui. Uma outra é a prática de atenção plena antes de comer,
tirar um momento para respirar profundamente, avaliar se a fome é física ou se a fome é emocional, desenvolver, né, essa questão de scripts, né, para reestruturação cognitiva, identificar os pensamentos automáticos. Vou fazer um bolo, né? Identificar o porquê que toda tarde eu sinto vontade de fazer um bolo, substituí-los por alternativas mais racionais. É errado fazer o bolo? Não, mas comer o bolo inteiro é errado. Comer o bolo inteiro é errado, porque aí é um excesso de calorias que você está colocando no seu corpo, já não faz muito sentido, né? Outra coisa, tem gente que vai comendo e vai assistindo TV, né, e tal, e comendo. Aí por isso que você não consegue ter a dimensão da quantidade de comida que você está ingerindo. Quando você se assusta, percebe, você comeu ali um bolo inteiro, porque você estava focado no celular, focado no filme, focado, entendeu? E aí não teve essa noção, né, do quanto que come. Essas práticas ajudam a desenvolver uma relação mais saudável com a comida, promovendo o uso consciente da alimentação como uma necessidade física e não como uma resposta automática às emoções, ok? Então, como praticar? Escolha um alimento, pressão. Essa técnica é muito boa. Ela ajuda no comer consciente com os 5 sentidos. Primeiro, escolha um alimento, certo? Depois de você escolher um alimento, use os 5 sentidos para explorar esse alimento, ok? Então pode ser uma maçã, algo pequeno, uma uva passa, uma fruta ou qualquer outro alimento que você tiver aí, ok? Então você vai pegar esse alimento que você gosta, aí você vai usar os 5 sentidos para identificar ele. Primeiro é a visão, você vai olhar, observe aquele alimento que você vai comer, como se fosse a primeira vez que você está comendo ele, ok? Olhar, esse é o primeiro sentido, a visão. Note as cores desse alimento, a forma, a textura desse alimento. Qualquer detalhe visual você tem que observar ele, observar aquele alimento. Logo em seguida vem o toque, você vai tocar aquele alimento. Segura o alimento e perceba a textura dele. Se é áspero, né, como o kiwi, ele já é mais, né, áspero. Se ele é liso, se ele é macio, se é pegajoso, ok? Isso é o próximo, né, o próximo sentido, é o toque, o tato. Depois é o olfato, você vai cheirar o alimento, leve o alimento no nariz, inspire profundamente. Qual é o aroma desse alimento? Tem gente que come e não sabe nem o cheiro do alimento, né? Então, o que desperta em você quando você cheira aquele alimento? Fome. É o que? Certo? Audição. Se o alimento emite um som ao ser manipulado, né? Você pega o garfo, coloca assim, né? Ou talvez é um biscoito e aí faz aquele barulhinho, né? Crac, 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 né? Preste atenção nisso, no movimento, no barulhinho que o alimento faz quando você morde a maçã na boca, entendeu? Isso tudo ajuda no processo, gente, é fantástico. A questão do paladar, isso é mindfulness, ok? Isso é você aplicar, é ter atenção plena naquilo que você está comendo. A questão do paladar, ok? Coloque o alimento na boca, não mastigue de imediato, sinta, deixa a sua língua perceber quais são os sabores iniciais desse alimento. Depois mastigue devagar, notando como o sabor e a textura mudam. A gente vai, coloca na boca, já engole, não sabe nem... Depois que terminou de engolir, aí ele percebe assim, gente, o que eu comi mesmo? Não sabe nem o gosto. Então tem que ter deixar o paladar se desenvolver, ok? Ele perceber. Então tenha foco na experiência enquanto pratica, ok? Evite distrações, como eu já falei, como conversar, como olhar no celular, assistir TV, né? Ter essa experiência sensorial, uma experiência exclusiva para se alimentar. Atenção aos sinais do corpo, né? Durante uma refeição completa, pratique essa técnica, né? De perceber os sinais de saciedade. Você consegue sentir quando o seu corpo está cheio, né? Se você tem um hábito de sair da mesa 100% cheio, você está errado. Tem que sair da mesa 80% cheio, ok?
ok? 100% cheio não vai ser bom para o seu corpo. Aí dá aquela canseira, aquela exaustão, que você nem consegue fazer uma oração, né? Não é bom isso, ok? Então, eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico, para a gente depois poder continuar. Que diz assim, ó, lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse é o plano de Deus, para a gente não se conformar com esse século. Esse é o plano de Deus. A gente tem que ter uma renovação da nossa mente. Nós temos que experimentar os benefícios que vêm do alto. Se você vive com esses distúrbios mentais, ansiedade, estresse, excesso de preocupação, que tal desacelerar? Que tal clamar ao Senhor? Não quero. Eu não vou me conformar com esse século, com as preocupações do dia a dia, da semana, deste mundo. Eu vou pedir para que o Senhor me dê a paz que eu preciso, para que eu possa renovar a minha mente e experimentar aquilo que vem de Ti, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque quando a gente vive isso, a gente consegue desacelerar e Ele ajuda você. Então, a transformação da mente é essencial para vencer padrões destrutivos, ok? E buscar a Deus é a melhor forma. Deus, Ele nos capacita a lidar com as nossas emoções de forma saudável e nos dá a força necessária para resistir às tentações também, ok? Ao buscar conforto em Deus, em momentos de fraqueza, nós encontramos paz, ok? E nós, além de encontrar paz, nós encontramos a verdadeira liberdade, sem precisar recorrer à comida como um refúgio, gente. Porque às vezes a gente está procurando na comida um refúgio, um conforto, uma paz, que é Deus que pode dar. Às vezes tudo que precisamos é ser preenchidas, o vazio que a gente está tanto procurando na comida é Deus que pode preencher. Então, os desafios, né, que nós possamos desenvolver isso. Eu vou finalizar lendo também mais um texto aqui com vocês, que é esse aqui, minha Bíblia aqui. Diz assim na minha Bíblia, 2 Pedro 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdades, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Eu gosto de dizer assim, que quando a gente entra nesse universo de querer uma versão melhor de nós, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque Deus nos ajuda. A gente começa a entender quem é que vai dominar a nossa vida. Quem é que domina o seu corpo? É você? Não é você, né? Somos nós que dominamos o nosso corpo. E é como diz aqui, ó, o homem é escravo daquilo que o domina. Se você está deixando os alimentos dominar o seu corpo, se você está deixando a vontade de comer dominar o seu corpo, tá errado. Tá errado. Quem escolhe é você. Eu deixo Deus dominar a minha vida. É difícil? Tem desafios. Não é fácil, vai ter momentos que serão difíceis, sim. Mas eu tenho que escolher. O primeiro passo é esse. Eu escolho que Deus domine a minha vida, que Deus seja o primeiro na minha vida.
E os outros passos vão ser acrescentados. E essas técnicas que foram faladas aqui vão ajudar demais no processo. Demais no processo. Para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Começa a desenvolver, faz aquela técnica lá de mindfulness, onde você vai começar a sentir os 5 sentidos. Pelo tato, pela visão. A sua forma de se alimentar será diferente. Vai ser novo. Novo, algo tão simples que a gente, desde quando nasceu, a gente come, né? É como um bebezinho, ele pega aquele negócio e ele sente o cheiro, ele fica assim, é de comer, é? Talvez ele pensa. E aí o adulto vai ensinar, é de comer. E aí é um processo. Nós temos que fazer isso quando estamos em processo de reeducação alimentar, ok? Quando estamos não só no processo de reeducação alimentar, mas de estilo de vida, mudanças de hábito saudável. É o seu corpo, você mostra no seu corpo que precisa fazer exercício físico, mostra no seu corpo que precisa de água, entendeu? É um processo. Mais ainda, é você mostrar para sua mente que precisa de Deus e buscar a Deus constantemente, buscar a Deus, clamar ao Senhor, clamar, pedir a presença de Deus, pedir a presença de Deus na vida, constantemente, nos hábitos. É um diferencial. É um diferencial. Que nossa oração possa sempre ser focada. Senhor, não deixe eu retroceder jamais. Me ajude a focar, prosseguindo para o alvo. Me ajude a chegar nesse alvo. Não permita que eu abandone teus princípios, para que minha vida não se torne pior do que antes de te conhecer. Clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda a permanecer firme e jamais retroceder ao meu antigo passado, sabe, ao meu antigo eu. E me ajude a viver de uma forma que te agrade, sabe? É clamar, é falar com Deus. E Deus vai te ajudar. Vamos orar? Querido Deus, esteja, meu Pai, com cada pessoa que faz parte do Grupo PM, cada pessoa que assiste essa live, Senhor. O Teu Santo Espírito possa vir estar com cada um. Nos ajude a desenvolver essas técnicas em nossas vidas e assim nos ajude a desenvolver hábitos saudáveis que te agradam. Nós clamamos a Tua presença em nossas vidas, pedimos o Teu auxílio no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Fica bem, viu?